Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo, quinta-feira, 13 de março de 2025. Satisfação estar de volta com você ao vivo, com o nosso programa Opinião, na TV Pantanal, Rede TV. Então, hoje, como anunciamos ontem, está a postos com a gente aqui, para nossa alegria e honra, a Samantha Iris, vereadora. Ela está também hoje presidindo a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara de Cuiabá. Tem muito assunto nesse sentido, inclusive, não é? Para a gente abordar aqui com ela sobre a nossa CCJ, os projetos que estão sendo avaliados, analisados pela CCJ nesse início de legislatura, não é? Primeira-dama também do município de Cuiabá e mais conhecida ainda como mãe do Sebastian e da Ana, ou da dupla sertaneja Sebastiana, que são os dois filhinhos dela, que nós sempre que temos oportunidade, a gente sempre lembra, né, dos dois. O Abílio, quando vem aqui, a gente lembra dos dois também. Os dois filhinhos aí, um está com 3, outro está com 4. Sebastian e Ana, os dois filhinhos aqui do casal Samantha e Abílio. Então, assim, a nossa queridíssima Samantha vai estar conosco a partir desse... Já está conosco, a gente vai conversar sobre a performance parlamentar dela, propriamente lá no parlamento, lá na Câmara, conversar sobre ações sociais, enfim, tem muito assunto para a gente abordar aqui com a gloriosa Samantha Iris. Ok? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é verdade, você que é a razão maior do nosso trabalho aqui, 99932-2529. Você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí, não é? Você pode interagir com a gente, 99932-2529, está no rodapé aí para você interagir. É uma de texto, né? Evidentemente, perguntas ligadas diretamente à atuação da nossa caríssima Samantha, aqui um cumprimento nesse instante. Bom tê-la aqui, viu? Ela já esteve aqui depois que foi eleita, mas depois da assunção dela lá na Câmara, e em especial depois que assumiu também a CCJ, não veio, a primeira vez. Por quê? Porque tem filho pequeno, tem a gloriosa Aninha e o glorioso Sebastian, mas ela conseguiu ajeitar a agenda. Eu fico muito feliz por isso, viu? Eu vou perguntar, menino, olha só, a CCJ, muita gente vê como, e eu inclusive sou uma dessas pessoas, a CCJ como como a principal comissão do parlamento, seja ele qual for, não é? Sobre você, Samantha, tem essa responsabilidade aí, que está sob a sua batuta ali, não é? Me conta, nesse começo de gestão, o que está passando por lá, o que já de mais importante, eloquente, passou ou está tramitando por lá, para a gente situar, inclusive, quem está nos assistindo, a importância desses projetos. Enfim, boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma honra estar aqui novamente. Eu agradeço muito o convite e a paciência também, né, Paulo, de aguardar a gente poder conseguir esse tempo para estar aqui, diante de toda essa correria que a gente está vivendo, mas é importante, para mim, é uma alegria estar aqui. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando. Bom, sobre a CCJ. A CCJ é uma comissão muito técnica na Câmara de Vereadores, né? É uma comissão de Constituição, Justiça e Redação. E o que ela avalia nos projetos, ela avalia todos os projetos que passam pela Câmara Municipal, seja vindo do Executivo, sejam projetos dos próprios vereadores. É uma comissão que ela está lá para avaliar meramente os requisitos técnicos. Então, assim, tem muitos projetos que às vezes passam nas comissões, que são projetos que têm, assim, são idealizados com o melhor sentimento possível do parlamentar, de querer ajudar ou de querer implementar uma política, alguma coisa para ajudar a população, mas quando chega lá, às vezes acontece de não ser, por exemplo, competência do vereador legislar sobre determinada matéria. Então, a CCJ ela precisa dar um parecer técnico.
e aí acaba dando um parecer técnico pela rejeição. Ou, às vezes, tem uma emenda ali de redação, que a própria Secretaria de Apoio a essa situação das comissões, ela já tem ali uma experiência dentro da atuação da CCJ e vai nos indicando, através da própria lei mesmo, demonstrando qual o fundamento para o parecer da CCJ. E, às vezes, até alguns vereadores nos questionam, né? Ah, mas o meu projeto não passou na CCJ. Hoje mesmo teve um projeto do próprio vereador do meu partido, Ranalli, que foi rejeitado. O parecer da CCJ foi pela rejeição. A gente já teve Você pode falar ali... qual foi? Foi um projeto do Ranalli a respeito de participação de pessoas trans em competições esportivas. O parecer técnico foi pela rejeição, baseado na situação de que não é de competência do município legislar sobre esse assunto. Entendi. A gente teve ali processos do executivo e projetos que vieram, como a própria taxa do lixo e a extinção da ARSEC, mas que a CCJ optou por devolver esse projeto para a prefeitura para que pudesse ser feito o saneamento. Então, vejam, às vezes as pessoas falam, mas a CCJ está segurando meu projeto, ou a CCJ não passou meu projeto. Não é uma questão de pessoalidade, é uma questão de técnica. Me perguntaram por que o projeto da taxa do lixo voltou para a prefeitura. Por uma questão técnica, porque principalmente quando esse projeto ele foi pensado, não havia essa situação, essa previsão de calamidade financeira. E aí ele veio faltando um requisito ali que demonstrasse a situação tal, diante da situação da calamidade financeira, para esclarecer melhor como fica isso. Antes estava com a ARSEC, antes o projeto, a definição, a deliberação pela taxa do lixo estava com a ARSEC. Não, são dois projetos do executivo que veio para casa, o da extinção da ARSEC e a da taxa do lixo. Não, pois é, mas a quem cabia essa questão da taxa do lixo antes? Estava na prefeitura. Estava na prefeitura, né? Você fala que devolveu para a prefeitura para ela... Para ela poder corrigir entendi. Essa questão técnica do projeto para que a gente possa dar um parecer favorável entendi. E que vá para o plenário já com o aval da Comissão de Constituição. Entendi. Ficou claro agora. Então tá, vamos falar mais sobre o CCJ daqui a pouco, né? Eu quero chamar antes aqui para o meu caríssimo Lorenberg fazer a sua primeira participação aqui, sua primeira pergunta, por favor. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui de novo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito. Até porque toda vez que a senhora vem aqui, a nossa conversa é muito boa. Vereador, eu vou aproveitar a carona que o Paulo tocou na CCJ e a senhora, com toda motivação e emoção, falou da CCJ. Eu tenho dados aqui sobre a CCJ. Se os meus dados não forem corretos, a senhora, por favor, me corrija sempre. No dia 17 de fevereiro, a CCJ deliberou sobre 3 vetos do Executivo. Um desses vetos é exatamente sobre a PL do vereador Adevair Cabral, do Solidariedade, que cria o programa Viveiros de Mudas no município de Cuiabá. Esse veto do prefeito foi mantido pela CCJ, ou seja, vetou mesmo. Vetou. O segundo veto, sobre a PL do vereador Eduardo Magalhães, do Republicanos, que institui a Semana Municipal do Voleibol. Esse veto aqui, a CCJ deu parecer favorável à derrubada do veto. E aí vem a minha pergunta, já que a senhora falou tanto na questão técnica, a minha pergunta para o amigo telespectador entender por quê que o projeto que defendia viveiros de mudas no município de Cuiabá foi mantido o veto do Executivo e um outro projeto que defendia a semana do voleibol foi derrubado o veto. O que tem uma coisa com a outra? Qual é a questão técnica aí que envolveu? Bom, em relação ao projeto que fala sobre programa, existe um entendimento que nós estamos buscando saber melhor dentro da própria Secretaria de Comissões, quanto da legislação mesmo, que é sobre a competência da criação de programas e projetos a partir de vereadores. E quando veio esse veto,
a CCJ nos demonstrou um entendimento relacionado a essa competência de criação de programas por parte de vereador e colocou ali que o vereador não tinha essa competência para a criação de programas. Então, nos foi passado pela própria Secretaria de Comissões que essa mesma lei ela poderia chegar de uma outra forma, de repente até numa forma de indicação. Que ela seria acolhida pelo prefeito para fazer, até porque é um projeto dele também, trabalhar com essa questão de distribuição de mudas. A gente teve ontem na Praça Alencastro distribuição de mudas no evento do Dia da Mulher. Então, assim, não existe nenhuma rejeição em relação à ideia da questão do meio ambiente, de mudas ou do próprio Adevair. Mas uma questão técnica a respeito unicamente da palavra programa. Então, como há esse entendimento de que o vereador ele não pode criar um programa, política, projeto, com o nome, a palavra no título do programa, aí a CCJ acompanhou o veto do prefeito. Em relação à questão da Semana do Voleibol, a gente optou porque ali demonstrava que não havia custos para o município, que era meramente uma questão de uma criação de uma data comemorativa e que não traria nenhum prejuízo à derrubada do veto, né, por próprias questões técnicas mesmo, ou financeiras, ou constitucionais. Então, naquele momento, a CCJ entendeu, né, eu não lembro, nem me lembro se fui eu mesmo que fui relatora desse projeto, porque eu já passei mais de 50 projetos lá na CCJ, eu não lembro exatamente se fui eu a relatora. Mas até então, a explicação que eu mesma pedi sobre esse projeto, tive interesse de saber, porque eu também gostei do projeto. Eu falei, poxa, mas e aí? Aí, por conta de ser uma criação de um programa, a CCJ teve que optar tecnicamente pela manutenção do veto. Já a semana por exemplo, do projeto de lei que eu tive aprovado agora essa semana, que foi a criação de uma semana de conscientização sobre a saúde ocular nas escolas. Então, é uma semana de conscientização, não gera custo para a prefeitura, é um projeto meramente de caráter educativo, não tem nada que faça com que... Não requer custos, né? Não requer custo, não faz com que o legislador, o executor, o gestor, né, saia fora da responsabilidade fiscal, então não tem problema nenhum. A razão pelo qual o executivo vetou, não acompanhei, não me lembro muito bem, mas eu lembro que ao analisar lá na CCJ, a gente viu que não tinha o porquê do veto e acabou tendo essa diferença. Depois da Constituição de 88, ficou terrivelmente difícil para o parlamentar trabalhar no sentido de levar a cabo suas ideias, aquelas que ele eventualmente colocou em prática durante campanha, não é? E aí, por justamente esse fator aí de, se você for pedir uma lei, tentar criar uma lei que vá bater de frente com o cofre do executivo, aí é o chamado vício de iniciativa. E de lá para cá ficou muito mais... E aí tem que... Lembra aquela frase que está sendo usada de forma pejorativa, agora nesse momento político aí, lá em Brasília, de usar criatividade? Vamos pegar a parte positiva dessa frase. Cabe ao parlamentar usar criatividade, como que, por exemplo, se houver o Instituto do... Eu acabei de falar dele aqui, né? Quando você pode... O anteprojeto. Se houver o Instituto do Anteprojeto, você lança a mão do anteprojeto. É uma forma de que a ideia, como essa do Adevair aí, se mantém e o executivo absorve a ideia, executa, acredita, ou seja, dá o crédito ao glorioso parlamentar e fica tudo bem, né? Ou então simplesmente sugere lá, o seu Abílio, prefeito, isso aqui é muito bom e vai ajudar bastante. O Clorenberg sempre fala aqui da tal da sensibilidade, né? Sim. Vamos, de repente, isso aqui vai transformar, vai trazer um grande ganho para a sociedade. Aí o prefeito, por meio de uma ação dele, executivo, manda para a Câmara, absorvendo aquela ideia, e aí depois dá os respaldos, dá os créditos lá, que se for... Se me permite, Paulo, até, se eu não me engano, na época que a gente passou esse veto no plenário, os próprios vereadores também, eles falaram sobre essa questão do programa, e nós indicamos mesmo que o vereador fizesse como forma de indicação para o prefeito, que a gente tem certeza que é do interesse dele instituir alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, a gente tem ali na CCJ um parecer contrário pela rejeição do projeto, mas o plenário tem todo o direito de, se quiser derrubar até o próprio parecer da CCJ e votar a matéria, a gente acaba fazendo, como já aconteceu muitas vezes, inclusive hoje. Então,
é técnico. O plenário é soberano, né? O plenário é soberano. Eu dei um parecer na CCJ, quando cheguei no plenário ali, eu falei, olha, eu vou contra o meu próprio parecer, porque lá eu entendo que é técnico, e é meramente técnico, mas essa que nós aqui podemos que a divergir. senhora falou aqui, vereadora, do projeto lá do Ranali, lá, houve o veto, depois foi derrubado ou foi mantido? O parecer da CCJ, ele foi derrubado. O parecer foi derrubado. Sim. O plenário é soberano, então o plenário entendeu que... Pode votar. Que pode votar, né? Olha só que interessante. É a democracia, gente. É assim que funciona mesmo. Assim. Aqui no Estado, ali na Assembleia Legislativa, a gente está vendo muito disso, né? Quando isso chama-se independência também do parlamento, aquela coisa de não ficar sendo um puxadinho do executivo. Professor Lorenberg? Vereadora, a senhora pertence, é melhor dizendo, a senhora é titular de 3 comissões permanentes. A senhora é titular da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, da qual a senhora é vice-presidente. E o presidente é o Hildo Taques. A senhora também é titular da Comissão de Defesa do Direito dos Animais, da qual a senhora também é vice-presidente. E a senhora é presidente da CCJ, como já foi colocado aqui. Portanto, 3 comissões permanentes. O Paulo fez a primeira pergunta sobre da CCJ, agora eu faço das 2 outras que a senhora pertence, ou que a senhora é integrante da comissão. A senhora tem, mais ou menos de memória, um ponto que chamou muito a atenção da senhora durante todo esse período na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, sem ser aquela audiência pública que a senhora pediu para o dia 7 de março, que nós vamos falar depois. Sem ser isso, qual é um ponto importante aqui na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais e qual é um ponto importante na fiscalização? Olha, a gente teve uma lei que foi criada pelo vereador Marcelo Bussic, na época que eles estavam junto, que ele estava junto com o Abílio na Câmara, se eu não me engano é 436, que fala sobre a causa animal e tem ali diversas questões. Um ponto que a gente já discutiu, inclusive nessa comissão em defesa do direito dos animais, foi justamente alterar essa lei para incluir fatos novos que hoje a gente vê aqui em Cuiabá que são necessários que eles sejam visualizados pelo bem-estar animal, pelas zoonoses, pelo poder público e que aquela lei não contemplava naquele momento. Então, hoje nós temos trabalhado para alterar essa lei e trazer ali a questão até mesmo de outros animais, sem ser só cães e gatos, como prevê a lei. Então, nós tivemos também reunião na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais e lá na reunião que a gente trouxe alguns protetores, alguns representantes de abrigos e também foi levantada a questão, por exemplo, dos animais de grande porte, né, de quem é a responsabilidade. Outra coisa que nós temos buscado também, o entendimento para poder levar para a população, é aonde recorrer no caso de maus tratos dos animais, né? Onde que a gente pode... porque hoje não está muito claro quem que pode ser acionado em determinados casos. E a gente está buscando fazer essa pesquisa para alterar essa lei 436 e para poder dar ali uma assistência melhor, porque a gente vê que se contempla muito cães e gatos. Mas aí a gente vê cavalo solto na rua. Aí nós temos aí, esses dias atrás, eu fui acionada por conta de um jacaré que estava na beira da lagoa e o pessoal queria saber se ele estava vivo ou morto. E aí a gente tem que entrar em contato com a polícia ambiental. Enfim, nós temos diversas situações com animais e aí às vezes as pessoas não tem muita clareza. O que é para acionar? É para acionar o bem-estar animal? É para acionar as zoonoses? É para acionar a polícia ambiental? Quem que a gente busca? E eu acho que uma das questões que a gente precisa delinear e mostrar para a população também é isso, é aonde recorrer, porque os pedidos de socorro são muitos. Então nós temos trabalhado também, tanto a comissão quanto enquanto vereadora, conversando com o bem-estar animal, conversando com o FMT, que também recebeu uma emenda para poder trabalhar a causa animal aqui em Cuiabá. O Abílio, enquanto deputado ainda, ele mandou uma emenda de R$2 milhões para o Hospital Veterinário do FMT, para que fosse convertido ali em atendimentos para a população carente de Cuiabá. Então, o bem-estar animal está fazendo essa tratativa com eles e eu, como vereadora, tenho buscado fiscalizar e ajudar a coordenar.
Antes tinha um número X de atendimentos, hoje nós já conseguimos fazer com que aumentasse esses atendimentos. Agora a gente está correndo atrás para ver o que aconteceu com o Disque Bem-Estar Animal, que o telefone não funciona e ninguém sabia onde estava esse número vinculado na prefeitura, a gente já conseguiu descobrir, já estamos vendo para funcionar. A questão do WhatsApp, a implementação de um sistema para que haja um plantão no bem-estar animal e todos os funcionários consigam responder e dar continuidade aos atendimentos sem prejuízo por conta do próprio sistema. Então, assim, a gente tem feito várias coisas pela causa animal e algumas a gente leva para a comissão para debater ali em conjunto, como a questão dessa lei e outras leis também que nós queremos apresentar. Mas também tem muita coisa da causa animal que nós temos trabalhado paralelo à comissão, porque a gente entende que sempre que possível, dê um tempo, eu encontro o pessoal ali do bem-estar animal, ou encontro um protetor, alguém do abrigo, a gente já conversa e ali acaba que a gente tem várias reuniões, além da reunião das comissões. É isso aí. Eu vou para o intervalo comercial, antes eu vou, olha só. Aliás, obrigado a você que está mandando aqui no grupo do Zap, do Opinião, né? A Lucivânia está mandando um abraço a todos aqui da bancada que está acompanhando. Não fez nenhuma pergunta não, a Lucivânia. A Tereza Cristina também está assistindo ao programa Opinião no CPA 1. A Lucivânia é lá do CPA 3. Ah, o CPA é em peso aqui. Ah, tem uma outra aqui de Várzea Grande aqui, ó. Quer ver? Ah, tá aqui, ó. A Laura Cristina. Ó, tem Tereza Cristina, a Laura Cristina, lá de Várzea Grande, acho que Coab Cristo Rei. Está dizendo que adora o programa Opinião e que está assistindo hoje por causa da... Engraçado, de Várzea Grande, diz que gosta muito do trabalho da Samanta. Samanta, por falar em gosta do seu trabalho, quem está mandando um abraço para você aqui também no Zap, sabe quem que é? Virgínia Mendes, está dizendo assim, ela é maravilhosa, tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho. Dona Virgínia, aliás, tem um outro assunto aqui, que ela está falando comigo aqui no Zap, que eu vou falar daqui a pouquinho também, vou abordar, inclusive, com a Samanta, que eu dei uma provocadinha na Dona Virgínia esses dias aí sobre Várzea Grande, e que eu sei que em Cuiabá tem também uma ideia para fazer algo semelhante, não é? E eu estou sempre pedindo uns conselhos para a Virgínia. Para a Virgínia, principalmente né? questão de ser menina mesmo. A gente tem buscado aprender e de vez em quando eu pergunto para ela, e aí, como é que a gente faz nesse caso? E eu gosto dela porque ela se empenha, mergulha, ainda que não tenha cargo, ela não tem cargo, ela é secretária, só é primeira dama, isso como se fosse pouco, né? Ela se envolve, mergulha mesmo, ela coordena assim na prática mesmo todo o trabalho social do governo do estado de Mato Grosso. E eu gosto muito de falar com ela, inclusive, eu vim quando dou umas sugestões para ela aqui, no Zap também. E ela está mandando um abraço aqui para a gloriosa Samanta, dizendo que tem certeza que vai fazer um ótimo trabalho lá na Câmara, tanto como vereadora, como também presidente da CCJ. Olha, obrigado. vamos... Um abraço também. Abraço para a senhora, viu, também, viu, dona... A senhora tem que vir aqui, eu já falei, aliás, só prometeu, né, que em março, que é esse mês aqui, a senhora viria aqui, então nós vamos só organizar. Eu não vou esquecer, menina, é difícil eu esquecer, e a gente vai organizar aí, de acordo com a sua agenda, para a senhora vir aqui nos prestigiar com a sua presença. O Opinião vai dar um tempinho só, para o intervalo comercial, e volta no instante só. Ok, já falei, era rápido, não falei? Era bem rápido, bem breve. Estamos de volta com o programa Opinião nessa noite. Hoje aqui entrevistando a Samanta Iris, vereadora por Cuiabá, pelo PL, presidente da CCJ. É CCJ ou CCJR? Porque tem redação também, né? É CCJR. CCJ a gente abrevia por conta, né? Mas é tem CCJR. um R no final aí, que tem o R é de redação. A gente continua já aqui batendo um papo com a Samanta. O GD, que é o Gazeta Digital, tá aí com muitas notícias para você conferir. E olha só, uma delas é que o Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira, dia 13, em sessão conjunta, projeto de resolução que regulamenta a execução das emendas parlamentares após acordo do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal, STF, para viabilizar a liberação desses recursos.
Na Câmara foram 361 votos favoráveis e 33 contrários, enquanto no Senado houve 64 favoráveis e 3 contrários. Com a aprovação da redação final, o texto vai à promulgação. A proposta de autoria das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e também do Senado foi relatada pelo vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. O texto regulamenta como as emendas parlamentares devem ser distribuídas com seus valores, como os seus valores devem ser corrigidos e como elas devem ser indicadas pelos congressistas. Dá um clique aí, ó, GD, www.gazetadigital.com.br. Lemberto, parece que aquela desculpa de não mandar, de a emenda não chegar mais, está com os dias contados, né? Porque parece que a solução está aqui, muitos parlamentares estavam reclamando, estava tudo travado e tal, enfim. Eu não vou nem entrar no mérito crítico da coisa, não vou fazer análise crítica, não. Eu fico pensando assim, queiram ou não, as emendas parlamentares ajudam substancialmente aquilo que está na ponta, nos munícipes, né? Porque esses parlamentares indicam, e aí essas emendas podem trazer muitos benefícios aqui na ponta. Muitos estavam alegando que isso estava travado, um empecilho jurídico lá no STF, e agora parece que tem a solução aí. Você não vê com bons olhos isso ou não? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, 2 observações rapidamente. A primeira observação, concordando com o Paulo, de que as emendas, de uma forma geral, porque tem várias emendas, tem a emenda individual, tem a emenda de bancada, tem a emenda de comissões, trazem benefícios para muitos municípios. Tem município, por exemplo, lá em Arenápolis, dando só um exemplo. Arenápolis quer construir 5 salas de aula para uma escola municipal. E não tem grana para isso, não tem dinheiro para isso. Uma emenda parlamentar, uma emenda individual, para ser mais claro, ajuda muito aquele município a construir aquelas escolas que ele querem. Até porque a demanda exige isso. Isso não tem a menor dúvida. Porém, eu já disse aqui muitas vezes, vou repetir sempre. A emenda individual é inconstitucional. Fere de morte o artigo 37 da Constituição Federal, porque ataca de morte a impessoalidade. Ok, amigo? Mas é o que eu penso, é sobre isso. É inconstitucional, mas não deixa de ter a sua importância. É o Supremo que está ali Agora, com a segunda observação, meu amigo Paulo, eu acompanhei a sessão de hoje, foi hoje, se não me falha a memória, e pelo que eu acompanhei, sobretudo com a manifestação de um parlamentar em plenário, me chamou, me buzinou meus ouvidos. Porque o Supremo Tribunal Federal, e sobretudo o ministro Flávio Dino, tem cobrado a rastreabilidade das emendas. Amigo, isso é tão claro, tão óbvio. Ora, se o Paulo é deputado, mandou a emenda para Alto Paraguai, e eu sou prefeito de Alto Paraguai, precisa do autor e precisa aqui no Alto Paraguai, para que ela vai servir essa emenda? A rastreabilidade da emenda. É isso que o ministro está pedindo. Só que tem 2 problemas aí. Lembra, amigos, do orçamento secreto da administração passada, que foi um problema seríssimo? Me parece, não tenho certeza, preciso dar uma olhada direito, parece-me que eles estão ressuscitando o chamado orçamento secreto. Onde o parlamentar coloca uma emenda, mas não sai no nome do parlamentar, sai no nome do líder da oposição, o líder não sei da quanto, o líder do orçamento. Isso é gravíssimo. Por outro lado, não é transparente também as emendas. É aí que estão os 2 pontos, ou seja, trocando em miúdos para encurtar a conversa. O parlamento fez uma série de malabarismos para esconder a rastreabilidade. O que era alegado na gestão passada de não ter transparência
só piorou na atual gestão, porque manteve, ampliando inclusive. Hoje fala além tem emenda de relator, tem emenda PIX, tem um monte de coisa, é tudo na surdina, tudo sem nenhum tipo de controle nessa gestão atual, né? A emenda de relator, Paulo, é o orçamento secreto, Não, tão famoso. Pois é. Então, as Tão coisas famoso. trocaram, mudaram o nome somente. O parlamento, na verdade, amigos, o parlamento, na verdade, não quer transparência, não quer nada. Não quer nada. Então você vê que era tudo balela, não é? Olha só, eu vou continuar aqui. O Lula falou que se, hipoteticamente, o deputado Paulo Coelho, se eu sou um deputado, eu ia mandar emenda lá para a Prefeitura de Cuiabá para a criação da Casa do Autista. Se não para a criação, mas para ajudar na estruturação da Casa do Autista. Ah, Paulo Coelho, mas pode ser que lá já tenha essa ideia lá. Se tiver, vai ajudar a ampliar mais ainda. Ia para Cuiabá, ia para Várzea Grande, que também tem já lá implementação em andamento. Tem outros municípios que também estão com a ideia. Falei agora há pouco, recebi aqui o posicionamento da gloriosa Virgínia. Lembra que eu falei que tem um outro assunto que ela falou aqui comigo? Então, já vou, ao perguntar aqui para a gloriosa Samanta desse assunto, a Virgínia, porque teve aqui nessa semana uma assessora que vai virar secretária lá em Várzea Grande, não é? De inclusão, e ela, a Priscila, ela falando inclusive da Casa do Autista que vai ser criada lá. E aí eu cutuquei, né? Isso aqui é a cara da Virgínia mesmo. Pede para o governo do estado, pede para a Virgínia abraçar essa causa aí, que eu acho que dá para pulverizar não só Várzea Grande, Cuiabá, Rondonópolis, todos os municípios, né? Infelizmente a gente verifica que tem havido muitos registros, né, de crianças nascendo com autismo, com TEA. Ela está dizendo para mim aqui, dona Virgínia, nós temos lá no CRIDAC uma sala de atendimento, e tem mesmo, viu? Eu fui lá, eu verifiquei esses dias lá, uma sala de atendimento só para crianças especiais autistas. A minha bandeira desde o início é essa, né? Implantamos em todas as escolas estaduais cartilhas do autista. As carteiras também aqui no nosso estado foi um dos mais rápidos a liberar a carteirinha autista. Verdade. E aí, ela fala um monte de outras coisas aqui, eu não vou ficar também, eu quero falar com a senhora pessoalmente aqui, ao vivo. Mas obrigado, viu, dona Virgínia? Isso que eu falei aqui é verdade, eu acho que a senhora representa muito o social aqui no estado. Samanta, vereadora e primeira-dama, Casa do Autista, ela sai, não sai, e se eu sou deputado, se eu fosse deputado, você aceitaria a minha emenda parlamentar para ajudar? Lógico. Nessa estrutura aí? Inclusive, eu aceito o Lorenberg apoio da Minas. Virgínia também, para ela vir com a gente junto com essa... Ela vem, dona Virgínia Ela vem, vem, só conversando direitinho. Vem. Sempre que eu posso, eu peço para ela um apoio nisso. O nosso grande desafio nesse momento, a gente já conseguiu ali o recurso para fazer a nossa primeira Casa do Autista. Nosso desafio tem sido agora, o que a gente está buscando? Entender o que é melhor, construir, alugar, pegar um imóvel cedido e reformar, o que é mais viável em relação de custo, né? Nós estamos nessa fase. A gente está encontrando um local para poder fazer uma Casa do Autista e que ele seja um local permanente, né? Porque é uma estrutura muito grande e não é uma estrutura barata. E a gente também quer implementar um centro de diagnóstico, porque hoje em Cuiabá um dos maiores problemas, tanto no autismo quanto em outras questões ali da saúde mental, principalmente infantil, é justamente o diagnóstico. Quando a gente desconfia, quando qualquer mãe de Cuiabá ou pai desconfia que o filho tenha ali alguma diferença no desenvolvimento, alguma situação, não tem uma referência de fato que a gente possa falar, olha, vai lá, é porta aberta, é só chegar que vai ser atendido. E a gente está buscando fazer dessa Casa do Autista também um centro de diagnóstico e habilitar ele também como um centro de referência, como uma sugestão da própria vereadora Maísa, para que a gente consiga receber um recurso do governo federal para a manutenção dessa casa também, né? Além da construção, a gente pensar na manutenção. A causa do autismo em si não é uma causa fácil de trabalhar, porque até mesmo na rede particular existe uma escassez de profissionais direcionados para esse atendimento. Porque quando a gente vê
um laudo de autista, do autista, e a quantidade de terapias que ele precisa fazer, que são 20, 30 horas semanais, a gente sabe que matematicamente, humanamente, não vai ter tanto profissional para a quantidade de autistas que a gente está conseguindo aí visualizar, que é uma quantidade que está cada vez maior. Então, já existe essa demanda que é muito alta no particular, no plano de saúde, e no público, então, a gente não tem basicamente nada de concreto hoje. Foi isso que a gente encontrou na área da saúde. Então, nós estamos buscando fazer um centro de referência. A saída talvez seja implementar em algum local já existente um momento ali para que haja um centro de referência e de diagnóstico talvez um pouco menor, mas a intenção é que isso seja uma estrutura em algum ponto da cidade e que tenha ali atendimento tanto para autista quanto para crianças com outras situações, dislexia, TDAH, enfim, outros transtornos também, principalmente na parte infantil, porque a gente entende que a primeira infância é um momento onde a gente consegue dar um melhor tratamento e consegue ter uma evolução muito melhor nesse tratamento, por conta da questão biológica mesmo, da questão do próprio desenvolvimento do cérebro, a gente consegue ter uma evolução melhor quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e tratar. Então, hoje, o que a gente está buscando? Eu já visitei alguns pontos, já solicitei também a visita em alguns locais para a gente poder entender os imóveis que a gente tem. É interessante alugar? É interessante pegar um terreno e construir do zero? Vamos pegar um imóvel cedido, vamos reformar? Como a gente vai fazer? Eu estou catalogando esses imóveis para que até o meio do ano a gente tenha, de fato, um local e diga, não, a Casa do Autista de Cuiabá vai ser aqui. Várzea Grande já está bem adiantada, teve uma parceria muito boa e já está em andamento. E eu quero que a gente tenha o quanto antes, tanto aqui quanto lá, porque eu entendo da importância desse local. Em todo lugar, em todo município que houver aí, evidentemente, a estatística apontar a necessidade que se tenha um centro, né, proporcionalmente, que atenda aquelas pessoas. Nada mais do que um tipo de ação do município, do poder público, dando resposta a essas pessoas especiais, incluindo, não tem coisa mais inclusiva do que isso, né? Abraçar, absorver todo mundo. E por falar em inclusão, a gente também tem conversado muito com o Andrico, que é o nosso secretário de inclusão, para poder colocar outras questões ali também de acessibilidade, de atendimento, questão de Libras. A gente está tentando conectar o máximo de coisas possível, né? Mas a gente está meio que pé no chão por enquanto e vendo uma coisa de cada vez. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir interligar muitas ações e muitas áreas ali relacionadas à acessibilidade, à inclusão, ao autismo. Exatamente. E a gente chama de Casa do Autista porque é o nome mais conhecido agora, é mais né? Mas conhecido. Não sei se vai ser um centro de referência, não sei se vai ser um centro de acolhimento, de diagnóstico, mas alguma coisa vai ser. Que ótimo, que ótimo. Falou em Libras aí, inclusive eu falei da Priscila aqui, Priscila Lima, salvo engano. Isso, Priscila Lima. Ela esteve aqui conosco esses dias agora e a gente inaugurou aqui no programa ideia de Flávia Moretti, né? A Flávia Moretti, prefeita, que viria, mas ela foi acometida aí por um pico de pressão, muito estresse, muita correria, ela não conseguiu vir. Aí a Priscila veio, né? E inaugurou aqui, inclusive, a primeira entrevista do programa Opinião, que daqui a pouco faz 5 anos, em abril, com Libras. Teve um rapaz aí sentado do ladinho dela aí, a gente estruturou aqui, né? Embora o enquadramento aqui seja pré-definido, a gente conseguiu colocar a cadeirinha do lado aí, Márcio, o intérprete, e aí toda a entrevista foi, inclusive, em Libras aqui, ao vivo. E a gente ficou muito feliz disso e parabenizar a Flávia por ter... E ela falou agora, toda entrevista que eu der vai ser com um intérprete de Libras do lado. Achei bacana isso. Lorenberg, você se incomoda de perguntar no próximo bloco? Ao contrário. Porque se você fizer a pergunta agora, eu vou interromper a resposta, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é coisa de 1 minuto e meio. A gente segue aqui com a gloriosa Samantha Iris. A gente volta num instante só. Cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, hoje com Samantha Iris, vereadora do PL, Cuiabá, presidente da CCJR, que é de redação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeira-dama de Cuiabá também. Lorenberg, por favor. Vereadora, agora não é bem uma pergunta, é um pedido.
eu gostaria muito que a senhora atendesse o meu pedido. O que é o pedido? Eu gostaria da avaliação da senhora sobre o desempenho da Câmara Cuiabana durante esse período todo. E eu vou justificar o meu pedido. Qual período? Hã? Período todo? Atual. Desse momento atual, né? O primeiro deles, eu tive muito recentemente em 3 bairros da periferia. Encontrei com várias pessoas e todas as pessoas foram unânimes em fazer críticas fortíssimas com a Câmara de Vereadores de Cuiabá. O segundo ponto, a senhora sabe disso até mais do que eu, os jornais, a imprensa de uma maneira geral, tem publicado também críticas fortíssimas à Câmara de Vereadores. Eu destaquei aqui 3, muito rapidamente. O site JB News, no dia 11/3, diz o seguinte na matéria de capa: vereadores batem boca e provocam baixaria durante a sessão. Um outro site, o PNB, do dia 13, hoje, né? Hoje, vereadores protagonizaram mais um ato lamentável na Câmara. E, por fim, o blog do Lúcio Sorge diz o seguinte: quem assistiu à sessão na Câmara Municipal de Cuiabá, no dia 11 de março, percebeu o baixo nível de debate e a falta de qualidade dos representantes da sociedade no parlamento cuiabano. Todas as pessoas que eu ouvi, todas as pessoas que eu li, não são vereadores. E eu estou diante da senhora, por isso que eu estou pedindo à senhora uma avaliação do desempenho da Câmara Cuiabana nesse período. Berg, se você fazer um pedido aqui, você está pedindo para ela, eu quero fazer um pedido a você. Essas suas conversas nos bairros, não é? Você falou aí dos sites, dos portais, e citou os exemplos, mas nos bairros, que tipo de reclamação ou críticas você ouviu? Ele falou, aquele Casa dos Horrores saiu constantemente. Vixe. A mesma opinião que eu ouvia em legislaturas passadas. Fortes. Por favor. A Câmara de Vereadores agora, a gente está no início de uma nova legislatura. Então nós temos ali vereadores, como eu, por exemplo, que ainda estou aprendendo como funcionam os trâmites da casa, estou aprendendo qual é o momento de fala, quando a gente pode falar, quando a gente pode pedir fala, quando a gente pode discutir alguma coisa. E, assim, dentro desse movimento do aprender, a gente vê ali projetos que são propostos, que são claramente inconstitucionais, projetos propostos de coisas que já existem, projetos para isso, enfim, todo tipo de fala e de reclamação e de elogio, de sugestão e de projeto, porque o parlamento é isso, né? É justamente essa junção de ideias, o parlar, né? E essa questão de cada um ter a sua opinião. É natural que haja esses desentendimentos dentro do parlamento, mas o que a gente visualiza também é que a gente não pode esquecer que quando as notícias, principalmente, tratam a respeito de uma situação, a notícia polêmica é a que dá mais engajamento. Então, se os sites de notícias forem falar alguma coisa, para poder gerar um engajamento, é melhor que se fale do desentendimento, é melhor que se fale do bate-boca. E é natural que isso acabe sendo mais relevante do que até mesmo os assuntos importantes. A Câmara trata de assuntos importantes, nós discutimos assuntos relevantes. Na comissão, a gente falou muito sobre vários projetos de todas as áreas. No começo do ano, muito especificamente, a gente teve muito veto para analisar, que são matérias que vieram desde a gestão passada, que o prefeito agora, atual prefeito Abílio, teve ali que fazer os vetos por uma questão de prazo, e aí vai para a Câmara, e aí tem prazo, e aí nós discutimos e votamos. Alguns vetos derrubamos, outros mantemos. Trabalhamos a questão do atendimento prioritário à mulher vítima de violência, que foi vetado por questões técnicas pela Procuradoria do município, que instruiu que o prefeito fizesse isso, mas que ele teve que fazer por conta da responsabilidade mesmo, que o cargo dele demanda, mas na Câmara a gente teve toda a liberdade de rejeitar o veto, de derrubar esse veto e de manter essa sugestão, essa lei, né, que trata da questão do atendimento das mulheres, entre outros assuntos que temos discutido ali e que tem se tornado
propostas, enfim. Fora as indicações, as questões que a gente está aí trabalhando nos bairros. Mas eu vejo que a população em geral, muita gente ainda não conhece muito bem qual é o trabalho em si da Câmara e do vereador. E a prova disso é que a gente vê na própria campanha política mesmo, as propostas dos candidatos, vou fazer isso, e às vezes nem é competência do vereador. Aí o vereador ganha, vai para a Câmara e ele não tem como fazer aquilo que ele falou porque não é a competência dele. Vou asfaltar o bairro, vou construir tal coisa. O vereador não asfalta, o vereador não constrói, o vereador indica. Quem faz isso é o prefeito. Então, assim, é inconstitucional. E a população, às vezes, não entendendo essa diferença e ali essa própria limitação do vereador, às vezes espera que ele, em vez de estar batendo boca na Câmara, ele poderia estar mandando um asfalto para o bairro, construindo uma creche, mas de fato não tem como. Vocês têm direito à emenda parlamentar lá? Temos. Qual que é o valor de cada um, para cada lembro. vereador? Eu falei sobre isso essa semana, mas eu não lembro se é 1 milhão, se é 2 milhões. Porque aí é uma forma de o vereador fazer a indicação lá. Exatamente. E ainda o Abílio falou que, diferente do prefeito anterior, ele realmente tem interesse em direcionar as emendas, né? Porque não é um valor muito grande, mas é um valor que pode fazer diferença para os bairros e tudo mais. Então, a gente vê, assim, uma das principais coisas que a gente vê que realmente impacta a imagem do poder público em Cuiabá é o próprio tapa-buraco, a limpeza da rua, o serviço de ônibus, a questão de saúde. E o que os vereadores poderiam fazer? Fiscalizar. Exatamente. Essa fiscalização ela está acontecendo, só que ela vai no formato de indicações. E essas indicações a gente não fala muito no plenário, não lê no plenário, não fala na tribuna. Então as pessoas acabam que não veem esse trabalho em si. E aí acaba que sai só o bate-boca ali, por outras questões que não tem nada a ver, às vezes, com legislação. Mas a minha avaliação temos muitos vereadores comprometidos em aprender e entregar coisas boas para a população. Temos ali também projetos e coisas que nem são viáveis e possíveis e que também são faladas lá, mas eu acho que com o decorrer do tempo, os próprios vereadores eles vão aprendendo quais são as delimitações e a gente tem também aqueles que propõem coisas sabendo que são impossíveis e que querem fazer disso uma política e acaba virando bate-boca. Então, nós tivemos ali mesmo, hoje eu fui questionada pela imprensa sobre um projeto que não passou na CCJ e os vereadores, porque a CCJ, não sei o quê. Eu falei, gente, a CCJ é técnica. Não foi porque o vereador fulano mandou o projeto que ela não passou na CCJ. Se fosse não tinha passado na CCJ. Eu vou repetir aquilo que eu penso quando eu falei do anteprojeto lá atrás. Ainda que esqueça a figura do anteprojeto. Se houver o bom senso ali, dentro mesmo, ou só pela CCJ, ou por demais vereadores, o líder do prefeito, vamos fazer uma reunião depois disso, para evitar polêmica, que nem o do Adevair, o projeto dele lá, das árvores, não é? É um projeto bom, tem um peso social, um ganho social muito forte. Vamos levar para conversar lá com o secretário de governo, com o próprio prefeito, para a gente tentar, o secretário de meio ambiente, e colocar isso em prática. Porque o importante é colocar em prática, levar a ação, não é? Pronto, gente. Se houver esse bom senso aí, o diálogo, ao invés de ficar brigando, leva o diálogo. É inconstitucional? Porque não tem jeito. Se é inconstitucional, não tem jeito de passar mesmo. É visto de iniciativa. Leva lá, conversa, dialogue, tem que ter sensibilidade. Olha, professor, uma coisa eu tenho que dizer, existe ali um movimento, sim, por alguns vereadores de querer inflamar para que haja esse tipo de discussão. Então, a gente tem ali uma boa parte dos vereadores querendo trabalhar e querendo fazer um serviço e entregar algo de bom para a sociedade e acabar de vez com esse título de Casa dos Horrores, que a gente não quer mais isso. Mas existem ali alguns que estão interessados em realmente ficar espetando e um ou outro acaba que vai para provocação e dá nisso. Mas a gente está tentando evitar o máximo possível. Pelo menos, não entrei em discussão nenhuma. Tomara que não. Só o fato de não haver corrupção, direta ou indireta, já estamos no ganho, estamos evoluindo, não é? E corrupção não fala, não é só apanhar dinheiro lá, não. É ser conivente com algumas situações aí. Tivemos aí muitos vereadores que passaram pela presidência da Câmara, que foram coniventes, no sentido de não investigar, de não fiscalizar, não é? De abortar implantação de comissão processante, comissão de CPI. E agora, quando a gente vê aí, eu vejo na atual presidente seriedade absurda, não é? E eu vejo nesse novo formato aí, com muitas mulheres ali, são 8 mulheres no corpo
do Legislativo Municipal, isso também é ótimo sinal, além do que simboliza, né? E elas estão fazendo, umas são neófitas, né? Umas são marinheiras de primeira viagem, que nem a Samanta e tudo mais, mas estão todas empenhadas e unidas. Eu vejo isso com bons olhos e também percebo, já é muita opinião. Ah, mas é porque o jornal falou isso, o site falou isso, o Lúcio Soja, o site do Antero, não sei o quê. Eles vão falar. Agora, temos um período pequeno ainda de avaliação. Quando que vocês começaram, vocês assumiram lá? Quando começou o ano legislativo? Os trabalhos oficiais da Câmara começaram no dia 3 de fevereiro, então a gente tem um mês e meio. Tem pouco tempo ainda. Agora, que o pessoal cobra. As pessoas que o Lorenberg ouviu lá estão agoniadas com esses buracos. Hoje o Uber que me trouxe aqui, todos os dias, né? Eu ando de Uber, reclamam demais da conta dos buracos. Mas eles não surgiram agora, né? Mas de todo modo, quem que vai ter que dar resposta é o atual secretário de infraestrutura aqui do município, né? Então eles vão cobrar do atual prefeito, né? Então eu penso que temos que entender também o período que está embrionário, está começando, mas tem que cobrar. E os vereadores têm que fiscalizar mesmo, aqueles ou aquelas que iam lá nos buracos, na gestão passada, tirar fotinha, cobrar, não é, Dilemário? Dar nome para buraco e tal, tem que cobrar de lá, não assim, mas de lá, aproveitar que já é líder do prefeito também, já lá, vai lá, chama o secretário, já vai lá, resolve, pronto. De repente não precisa nem fazer estardalhaço na câmara, lá no microfone, lá. Vai lá e resolve, já pronto. Resolve direto. A ação já está pronta, já está feita, muito melhor de ficar aí tirando holofote para Instagram. É opinião minha só para deixar bem claro. Eu quero, ao caminhar para o final aqui, Samanta, eu quero fazer uma proposta, uma sugestão aqui para Vossa Excelência e também, quem sabe, talvez até para a gestão executiva da Prefeitura. Estamos no mês das mulheres e aqui a gente tem recebido nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, quase 5 anos, especialmente agora, nessa época que a gente enfatiza mais a discussão, muitas autoridades ligadas ao combate à violência contra a mulher, não é? Eu tenho a opinião de que a solução para isso melhorar, para a gente chegar, por fim, a essa covardia que a gente tem que noticiar quase todos os dias aqui, feminicídio, violência contra a mulher, passe pela educação, não é? No município de Cuiabá tem muitas escolas e tal. Por que que nós não criamos aqui em Cuiabá uma comissão, ou uma frente, sei lá o nome que você vai dar para esse grupo, composto por assistentes sociais, policiais, militares, delegadas? Esse grupo ficaria encarregado de ir às escolas com palestras ilustrativas, bem para crianças, as criancinhas de ensino fundamental, que daqui a pouco vão ser as esposas, vão ser os maridos, não é? Se isso for inserido no seio escolar, eu tenho absoluta certeza que vai surtir efeito num futuro não muito distante. Então, se criarmos aqui no município de Cuiabá, por exemplo, né, um grupo com com esses entes que eu falei aí, né, Patrulha Maria da Penha, psicóloga, secretária de Educação, a pessoa policial, militar, a criança respeita muito, tem uma figura muito forte da polícia na mente, não é? E essas crianças levam isso para dentro de casa, vão acompanhar o pai, vão acompanhar a mãe. Quando o pai está sendo misógino, está sendo agressivo com a mãe, a criança já vai ali do jeitinho dela, já vai, ô papai, não é assim que se fala, isso aí é machismo e tudo mais. E o menino tende a não ser um machistazinho no futuro e a menina tende a não ser uma submissazinha no futuro. Então, a sugestão que eu dou, de repente, passando pela Câmara ou não passando pela Câmara, queria muito ver isso nos municípios, em forma de palestra mesmo, a Secretaria de Educação poderia fazer um concurso aí para melhor trabalho, para fazer enraigar isso na cabeça das crianças. É uma ótima sugestão. Eu acredito que realmente é na infância que a gente consegue implantar bons valores nas pessoas. E eu acredito muito nisso. Esse projeto mesmo da questão da saúde e da visão é justamente nesse sentido, de mostrar para a criança, por exemplo, a maioria dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Se a gente conscientiza a criança, ela já vai ter um olhar diferenciado para as questões. E eu acredito que com a violência da mulher, que é um assunto muito mais sério, também pode ser assim. Hoje a gente teve aí um caso
um caso monstruoso que aconteceu aqui em Cuiabá. E, assim, eu fico muito triste de que, infelizmente, a segurança pública, as alterações do Código Penal não sejam de competência do município. Porque no município a gente não tem muito o que fazer em relação à segurança pública em si, porque ela é dever do Estado. E nas alterações do Código Penal, para a gente aumentar essas punições e, de fato, a gente conseguir ter uma punição exemplar para esse tipo de criminoso e que faça com que as pessoas realmente fiquem preocupadas com medo de cometer esse tipo de crime, para acabar com esse tipo de coisa, a gente não consegue fazer nada em relação à questão da competência municipal, porque isso aí é do governo federal, do governo do estado, mas dentro do município a gente pode trabalhar justamente com isso, com a conscientização. Fica a isso dica é importante. aí, fica a dica aí. Eu falei patrulha, PM, tudo, Paulo, mas isso aí é o Estado. Pois é, mas estou falando criação... Mas isso aí eles conseguem vir fazer essa parceria, okay. É possível, isso é possível. Eu vou ter que encerrar o programa agora, porque o tempo voou aqui, menino. Eu achei que ainda faltava alguns 3 minutinhos ainda, mas eu quero agradecer aqui de verdade a Samantha Iris. Eu que agradeço. Verdadeira vereadora, mãe de Sebastião e Diana, e primeira-dama do estado, do município de Cuiabá. Do estado ainda não. Obrigado por ter vindo aqui e esse espaço continua a posto para bem informar, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter respondido as dúvidas, professor. Eu estava falando, eu não tenho uma linguagem tão técnica e formal assim, mas eu vou tentando aprender. Mas muito obrigado, Paulo, pelo espaço e pelo convite. Estou sempre à disposição. E sempre que tiverem também sugestões de coisas que a gente possa levar para a Câmara, estamos à disposição. E obrigado para quem nos acompanhou. Um beijo para a Ana e para o glorioso Sebastião lá. Um beijo para os neném. Um abraço para o Abílio também. Bradock, obrigado. Está aí, dando uma força para a gente também aqui. E a nossa querida, que eu esqueci o nome. A Dani. A Dani. Também outra assessora também aqui das mídias sociais. Pessoal que acompanha a nossa Samantha aqui. Lorenberg. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui também ainda sobre a abordagem da questão da mulher, não é? A gloriosa controladora externa e também presidente da Audip, que é a Associação dos Auditores lá do Tribunal de Contas do Estado, TCE, a Simone Gin. Vai estar conosco amanhã às 19h30, ainda abordando, tem um relatório que está recheado de boas informações aí que o TCE fez e muito mais aqui no programa Opinião amanhã, às 19h30 com a Simone Gin. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.